gente passar a bola para a gente falar de mais nomes aí, né? O São Paulo tem uma preferência nessa busca, isso é uma informação importante, por técnicos da escola europeia. O que eu ouvi é que o mais provável é que o São Paulo contrate um português. E aí, dentro dessa informação também, conversei com o Sebastian, que é um jornalista amigo meu lá de Portugal. Ele até falou que ia tentar entrar na live aqui para dar essa informação também mais concreta, mas fica a informação que o Pedro Martins é um nome que está balançando lá no futebol árabe e voltou ao radar do São Paulo, tá? Fica essa informação, então, que é um técnico que não é tão improvável assim dentro das condições que o São Paulo busca de mercado. Então, precisaria abrir um pouco mais o bolso, precisaria esticar um pouco mais a corda. Eles já conversaram com ele em duas ocasiões, duas situações, eles já conversaram com o Pedro Martins, sabem mais ou menos o quanto que ele ganha, e é um técnico que o São Paulo não descarta nesse momento. É um técnico que o São Paulo vai analisar. E aí, caso consiga um acordo por ele, vai ser um valor um pouco acima. E aí o São Paulo estaria disposto, pela altura que vai trocar de técnico no ano, está disposto a desembolsar uma grana um pouco maior pelo Pedro Martins. E aí eu quero ouvir o Senna e aí depois o Felipe Oliveira sobre o técnico português. Então, Pedro Martins, o Algarafa lá é vice-líder. Tá num momento, me parece bom. Na competição continental, não sei realmente como é que foi, mas pelo menos vendo na competição nacional, tá bem, vem de uma sequência boa de vitórias, inclusive, e tal. Mas é aquilo também, eu já ouvi dizer que quando o São Paulo estava sondando aí no treinadores, né, no começo do ano, e chegaram no nome dele, meio que fizeram uma consulta e não deram a resposta, já ouvi dizer, né, que meio que deixaram ele no vácuo, assim, sabe? E aí, não vai ter resposta, ele ficou meio esperando um retorno e não veio, aí ele acertou também com outras pessoas e não quis mais também ouvir falar, né? Então, eu não duvido, né? Eu fico meio na dúvida se de repente não rola assim de ter acontecido uma tratativa meio errada com o cara e de repente o cara fala assim, pô, não falo mais com vocês, que me trataram errado ali. O que se dizia na época que ele era muito caro, que ele ganhava muita grana, né? Então, tudo assim, se a gente for falar nomes aqui, Gabriel, se a gente chutar 10 nomes, eu tenho certeza que os 10 nomes vão gerar uma discussão enorme, não vai ter um cara que vai ter 70% de aprovação. Se a gente fizer uma enquete, é muito difícil que tenha uma aprovação tão grande. Então, dos nomes aí, claro, que dos que foram falados, o Pedro Martins é o mais experiente, é o que tem mais currículo. Agora, se é viável, não sei. Bom, eu quero ouvir um pouco o Felipe Oliveira em relação ao Pedro Martins, técnico que o São Paulo já sondou lá atrás em duas ocasiões, e sempre que o São Paulo busca um técnico, volta ao nome dele, praticamente todas as vezes que o São Paulo tem esses pensamentos, né, de buscar um novo treinador, passa pela cabeça Pedro Martins. Quero ouvir um pouco do Fê. Pedro Martins é o nome que me agrada mais até do que o Diego Alonso, ex-técnico da seleção uruguaia, e do mesmo nível que o Carlos Carvalhal, um técnico que já rivalizou com Abel Ferreira em território grego, já treinou o Rafinha no Olympiacos. É um treinador que me agrada. Desses nomes que foram citados até o momento, é o nome que mais me agrada mais ainda do que, principalmente, os treinadores brasileiros. Dando uma pincelada nessa questão dos portugueses, o São Paulo precisa, na minha opinião, tomar um leve cuidado para não cair na falácia de achar que técnico português é a chave para o sucesso. Porque aqui no território brasileiro, realmente, temos Abel Ferreira e tivemos Jorge Jesus, que foram dois completamente fora da curva. Porém, outros nomes portugueses que passaram por aqui não foram tão vencedores. Te lembra até do Vasco, logo depois que o Flamengo teve o Jorge Jesus, contratou um técnico português que não durou 3 meses. Então, São Paulo precisa tomar um leve cuidado de achar que técnico português é a chave para o sucesso. Como o Senna falou, o São Paulo precisa ir atrás de um técnico competente, não se ele é português ou se ele não é português. São Paulo precisa ir atrás de um técnico competente. Eu vejo o Pedro Martins sendo português e competente, então cai numa chave, numa grande saída para o São Paulo. Porém, o São Paulo precisa se antenar mais, na minha visão, a um técnico competente do que a um técnico português. Porque ser português ou não ser português está longe de ser uma chave para o sucesso,
está longe de ser se contratar um português, São Paulo vai ganhar a Libertadores. Se contratar um português, São Paulo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não. Precisa ir atrás de alguém competente. Não ficar focado na nacionalidade do treinador, sim no seu currículo, no que tem a performar sendo comandante do São Paulo.